Olá, aqui é o Dr. Juan, cirurgião de coluna. Hoje eu vou compartilhar com vocês informações cruciais sobre dor nas costas que muitos médicos não explicam adequadamente aos seus pacientes. Não por má intenção, mas por muitas vezes por falta de tempo ou por acreditarem que algumas verdades são complexas demais para explicar. Você já saiu do consultório médico sentindo que não entendeu completamente o que está acontecendo com a sua coluna? Ou pior, já recebeu um diagnóstico assustador baseado apenas em um exame de imagem, sem uma avaliação completa ou até mesmo só com um laudo? Você não está sozinho. Hoje vou revelar 5 verdades fundamentais sobre dor nas costas que podem transformar completamente sua compreensão e abordagem desse problema tão comum. Vamos abordar 5 pontos essenciais. Primeiro, por que exames de imagem podem enganar? Segundo, a verdade sobre a relação entre a dor e o dano estrutural. Terceiro, o papel subestimado da mente na dor crônica. Quarto, por que alguns tratamentos populares não funcionam. E quinto, o que realmente funciona para a maioria dos casos de dor lombar. Ao final, você terá uma visão muito mais clara e realista da sua condição. Vamos começar com a primeira verdade que muitos médicos não explicam adequadamente. Os exames de imagem podem enganar. Quando sentimos dor nas costas, é natural que queiramos um exame de raio-x, uma tomografia ou uma ressonância magnética para ver o que está acontecendo. Parece lógico, certo? O problema é que esses exames frequentemente mostram alterações que não têm relação com a sua dor. Estudos científicos revelam algo surpreendente. Se fizermos uma ressonância magnética em 100 pessoas acima de 50 anos que nunca tiveram dor nas costas, cerca de 80 delas terão alguma alteração na coluna que poderia ser apontada como anormal. Hérnia de disco, artrose, disco degenerado, todas essas condições elas são encontradas em pessoas completamente sem dor. É como tirar uma foto de um carro com alguns arranhões na pintura e concluir que ele não funciona sem nem ligar o motor. Os exames mostram a estrutura, mas não mostram a função ou a dor. Isso não significa que os exames não têm valor. Eles são fundamentais em certos casos, mas interpretar corretamente o que eles mostram exige uma experiência e um contexto clínico. Um bom médico sabe que precisa correlacionar o achado de imagem com a sua história e exame físico. Por isso, quando o médico diz que você não precisa de um exame de imagem imediatamente para a sua dor lombar, ele não está sendo negligente, pelo contrário, ele está seguindo as melhores práticas baseadas em evidência. A menos que haja sinais de alerta, como febre, perda de controle de bexiga ou intestino, fraqueza progressiva nas pernas. Aí os exames de imagem nos primeiros 30 dias, eles raramente mudam a conduta e podem levar a tratamentos desnecessários. A segunda parte, que raramente é bem explicada, é a fraca relação entre dor e o dano estrutural. Fomos ensinados a pensar que se algo dói, deve estar quebrado ou danificado. Mas a ciência da dor moderna mostra que essa relação é muito mais complexa do que imaginamos. Pense nisso. Por que algumas pessoas com alterações mínimas na coluna sentem dores intensas, enquanto outras com alterações graves não sentem absolutamente nada? A resposta está no sistema de processamento da dor, que é incrivelmente complexo e individual. A dor não é apenas um sinal de dano tecidual, ela é uma experiência protetora criada pelo cérebro e a natureza para que ele perceba alguma ameaça. É como um sistema de alarme, que às vezes pode ficar hipersensível. Um estudo muito bom mostrou que as pessoas com dor lombar crônica, que foram informadas da sua coluna, que estava desgastada ou degenerada, tiveram resultados piores do que aquelas que receberam explicações mais neutras e educativas sobre a natureza da dor. As palavras realmente importam nesses casos. Isso não significa que a sua dor seja imaginária ou menos real. Absolutamente não. A dor é sempre real. Significa apenas que a sua intensidade nem sempre corresponde à gravidade das alterações estruturais e que outros fatores além da estrutura influenciam a sua experiência da dor. Entender isso é libertador, pois significa que mesmo que você tenha alterações permanentes na coluna, sua dor pode melhorar significativamente ou até desaparecer com abordagens corretas. A terceira verdade pouco discutida é o papel fundamental da mente na experiência da dor crônica. Muitos pacientes se sentem ofendidos quando o médico sugere que fatores psicológicos podem estar influenciando a sua dor. Doutor, a dor não está na minha cabeça.
Mas essa é uma compreensão equivocada de que a ciência realmente diz. A neurociência moderna mostra que toda dor, sem exceção, é processada e modulada pelo cérebro. Não existe dor apenas física ou dor apenas psicológica. Toda dor envolve ambos os aspectos. Quando a dor persiste por mais de 3 meses, mudanças ocorrem no sistema nervoso. Os nervos se sentem mais sensíveis, precisando de menos estímulo para disparar os sinais da dor. O cérebro se torna mais eficiente em produzir dor, mesmo quando a lesão original já cicatrizou. Chamamos isso de sensibilização central. É como se o volume da dor estivesse constantemente aumentado. Fatores como estresse, ansiedade, depressão, insônia e até crenças negativas sobre a dor podem amplificar esse processo. Um estudo científico mostrou que o nível de estresse no trabalho é um preditor mais forte de dor lombar do que fatores físicos como levantar peso. Isso não significa que você deva ignorar tratamentos físicos, eles são essenciais. Significa que uma abordagem completa deve incluir estratégias para acalmar o sistema nervoso que está hipersensibilizado e abordar fatores psicossociais que podem estar mantendo o ciclo da dor crônica. Técnicas como terapia cognitivo-comportamental, educação sobre a dor, eles têm resultados impressionantes e às vezes superiores a tratamentos puramente físicos para a dor lombar. A quarta verdade, que muitos médicos hesitam em dizer abertamente, é que vários tratamentos populares para a dor nas costas têm pouca ou nenhuma evidência científica de eficácia. Vamos ser honestos, a indústria da saúde é também um negócio, e nem sempre os tratamentos mais promovidos são os mais eficazes. Alguns exemplos: cintas lombares ou coletes para uso prolongado. Elas podem proporcionar um alívio temporário, mas o uso contínuo enfraquece os músculos que deveriam estabilizar naturalmente sua coluna, potencialmente piorando o problema a longo prazo. O repouso prolongado na cama, até os anos 90, ele era uma recomendação padrão para a dor lombar. Hoje sabemos que mais de 2 a 3 dias de repouso geralmente piora o problema, causando rigidez e contraturas musculares, e às vezes até fraqueza muscular, prolongando o tempo de recuperação. Massagens relaxantes, embora agradáveis e temporariamente aliviantes, elas raramente resolvem o problema básico da dor crônica, quando usada só isoladamente. São como analgésicos, aliviam temporariamente, mas não corrigem a causa. Alguns tipos de cirurgia para dor lombar inespecífica, os estudos mostram que, sem causa identificável, como uma hérnia de disco comprimindo ou uma instabilidade, os resultados desse tipo de cirurgia a longo prazo não são dos melhores. E não são melhores até que os tratamentos conservadores, se bem conduzidos. Injeções de ozônio, proloterapia e algumas terapias alternativas que trazem promessas impressionantes, muitas vezes carecem de estudos científicos rigorosos que comprovem a sua eficácia, além do efeito placebo. Isso não significa que esses tratamentos nunca funcionem para ninguém. O corpo humano ele é complexo e respostas individuais variam enormemente. Significa apenas que, quando avaliado cientificamente em grandes grupos de pacientes, os benefícios não são consistentes ou significativos. Finalmente, a quinta verdade. O que realmente funciona para a maioria dos casos de dor nas costas, segundo evidências científicas mais recentes, é que, primeiro, o movimento e o exercício físico regular, não existe um melhor exercício físico para a dor lombar. É importante encontrar uma atividade que você gosta e consiga manter regularmente. Caminhada, natação, pilates, yoga, todos têm evidências positivas. O exercício não apenas fortalece os músculos que suportam a coluna, mas também libera endorfinas naturais que reduzem dor e melhoram o humor. Segundo, educação sobre a dor. Entender corretamente o que está acontecendo com o seu corpo reduz o seu medo e a sua ansiedade, que são amplificadores conhecidos da dor. Pacientes que recebem educação adequada sobre a natureza da dor têm resultados significativamente melhores. Terceiro, a abordagem biopsicossocial e espiritual. Isso significa tratar não apenas o aspecto físico, mas também os componentes psicológicos, sociais e espirituais da dor. Técnicas de gerenciamento do estresse e terapia cognitivo-comportamental têm evidências robustas de eficácia para a dor crônica. O quarto, uma terapia manual qualificada. A manipulação e a mobilização realizada por fisioterapeuta, quiroprático e osteopata experientes podem ser muito eficazes, especialmente quando combinadas com exercícios e educação. A chave é que seja parte de um plano completo de tratamento abrangente, não apenas uma solução isolada. E quinto, a paciência, a persistência, a recuperação raramente é linear, haverá dias melhores e piores.
Estudos mostram que pacientes que mantêm uma atitude positiva e perseveram com seus programas de tratamento têm resultados bem melhores no longo prazo. Para casos específicos, como hérnia de disco, com compressão nervosa significativa ou uma instabilidade vertebral grave, intervenções como infiltrações ou cirurgia podem ser necessárias e eficazes. Mas para a maioria dos casos de dor lombar, mais de 80% das vezes a abordagem que mencionei são o caminho mais seguro e os mais eficazes para a sua recuperação. Sei que muitos de vocês estão se perguntando, mas doutor, se meu problema é mais mental do que estrutural, o que isso significa que é tudo psicológico? Que estou inventando a dor? De forma alguma. A dor é sempre real, independente da sua origem. O que a ciência nos mostra é que a dor é um fenômeno complexo que envolve corpo e mente de uma forma inseparável. Outra dúvida comum é, se os exames de imagem podem enganar, como vou saber se tenho algo sério? Essa é uma preocupação válida. Existem sinais de alerta que indicam a necessidade de investigação imediata, como uma febre junto com a dor nas costas, uma perda de controle da bexiga ou do intestino, a fraqueza progressiva das pernas, uma dor que piora à noite, uma dor em repouso e histórico recente de trauma ou câncer. Na ausência desses sinais, a probabilidade de uma condição grave é extremamente baixa. Muitos também perguntam: então, devo ignorar o que meu exame mostrou? Não. Os exames têm seu valor. O importante é interpretá-los no contexto completo de sua condição e não isoladamente. Um bom médico ele usará os exames como uma peça de um quebra-cabeça, não como a imagem completa. E uma preocupação frequente é essa: se o movimento é bom, por que dói quando o movimento? No início, o movimento pode aumentar temporariamente a dor, especialmente se você está inativo. A chave é começar gradualmente e progredir consistentemente. A dor durante o movimento nem sempre significa dano. Muitas vezes é apenas o sistema nervoso hipersensível reagindo a um estímulo normal. Você já se perguntou por que algumas pessoas se recuperam rapidamente de problemas de coluna, enquanto outras elas desenvolvem uma dor crônica com o mesmo tipo de lesão? A diferença frequentemente está não na gravidade da lesão, mas em como o sistema nervoso responde a ela e como a pessoa entende e lida com essa dor. Consegue imaginar como seria abordar a sua dor das costas com conhecimento e confiança, em vez de medo e incerteza? Entender essas verdades sobre a dor pode ser o primeiro passo para retomar o controle. Já notou como a dor tende a piorar quando você está estressado, cansado ou preocupado? Isso não é coincidência. É o sistema nervoso demonstrando a conexão inseparável entre a mente e o corpo. Pense que como seria libertar-se de crenças limitantes sobre a sua coluna? Com a ideia de que a coluna está gasta ou condenada devido à idade? Muitos dos pacientes que descobrem que são capazes de muito mais do que imaginavam quando abandonam essas crenças negativas. Eles se sentem muito libertados. Resumindo, os exames de imagem eles podem mostrar alterações normais de envelhecimento que não são a causa de sua dor. A relação entre dor e dano estrutural é muito mais fraca do que se pensava. A mente desempenha um papel fundamental na experiência da dor crônica. Vários tratamentos populares têm pouca evidência científica. E uma abordagem ativa, baseada em movimento, educação e manejo do estresse, é o que realmente funciona para a maioria dos casos. Essas verdades não são amplamente discutidas por vários motivos. Consultas médicas curtas demais para explicações complexas, formação médica tradicional que ainda enfatiza excessivamente o modelo biomecânico da dor e até interesses comerciais em certos tratamentos. Conhecer essas verdades não vai curar magicamente sua dor nas costas, mas pode transformar profundamente sua jornada na recuperação. Com informação correta, você pode tomar decisões mais acertadas, evitar tratamentos desnecessários e adotar estratégias que realmente funcionam. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a sua condição, deixe seu like, compartilhe com alguém que possa beneficiar. Até o próximo vídeo.